Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque e esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje temos conosco Ticiana Rolim, uma empreendedora social e investidora de impacto, casada e mãe de 3 filhos. Graduada em administração de empresas pela Unifor e com MBA em gestão de negócios pelo IBMEC. Trabalhou 21 anos na C. Rolim Engenharia, onde destacou-se pelo compromisso com responsabilidade social e ambiental. Atualmente, ela é vice-presidente do conselho da empresa e a Ticiana é fundadora e presidente da Somos Um, idealizadora do Ozune e cofundadora do Estímulo 2020 e do Ela Impacta, além de ser co-realizadora da Colisão pelo Impacto do ICE. Olha, tem muita coisa aqui pra gente conversar, tem muita coisa aqui pra gente conhecer. Tici, um prazer enorme te receber, te ouvir e saber que você vai trazer aqui um conteúdo super importante, de muito impacto para quem estiver ouvindo a gente. Obrigada. Obrigada, Lília, pelo convite. Espero que a gente consiga inspirar quem vai nos assistir de casa. Sem dúvida. Todas as vezes que eu encontro com a Tici, eu me inspiro, porque cada vez mais ela está ajudando a população, ela está ajudando no aspecto social, ela está ajudando no aspecto ambiental, com N iniciativas. Eu falo que ela é acima de 360, ela está toda hora ali ativa, ela chegou aqui, já estou resolvendo, estou ajudando. Isso é muito bom, porque você não olha só para você, você olha para o mundo. E quem acompanha a Tici, vê o trabalho que ela faz, vê onde ela se envolve, sabe o quanto ela está fazendo a diferença para a sociedade. Com certeza, na hora que ela bater ali no céu, a porta está aberta e vai entrar tranquilamente. Ai, tomara! Eu costumo dizer que, na verdade, o meu trabalho não é um trabalho como as pessoas conhecem, é um serviço. Então, e a gente está aqui para servir, né? Eu resolvi dedicar os meus dons, os meus talentos e os meus privilégios a serviço de transformar o mundo num lugar melhor para viver. Então, como eu digo que eu tenho cabeça de negócio, coração social e uma experiência em empresas, então como empreendedora social, foi o instrumento que eu encontrei que canaliza essa energia para transformar o mundo nesse lugar que a gente quer, essa utopia, né? Construir essa utopia na Terra. E como, né? Você acabou de falar sobre isso. Você que trabalhou mais de 21 anos na C. Rolim Engenharia. Como é que você fez essa migração? Como é que você veio para essa parte da responsabilidade social? E também, quais lições você teve durante essa trajetória? Porque não é fácil sair do corporativo ali e vir para o aspecto de impacto, principalmente quando é uma empresa familiar da sua família, Exato. Né? Porque aí tem os desafios do dia a dia do negócio e os desafios familiares, obviamente. Então, assim, eu sou formada em administração de empresas, o meu foco é gestão de negócios, e eu trabalhei na empresa por 21 anos, saí há 2 anos atrás, mas a C. Rolim Engenharia, como você falou no começo, ela é uma empresa de construção civil e que ela foi destaque nacional em muitos programas de sustentabilidade e responsabilidade social. A gente nunca foi a maior empresa do Ceará, eu sou cearense, sou nordestina. A gente nunca quis ser a maior empresa do Ceará, a gente sempre quis ser a melhor. Então a gente ganhava prêmio não do maior VGV, mas sempre do maior projeto de impacto. Então a gente já fazia isso como há 20 anos atrás, mas assim, hoje se chama ESG, né? Sim. Hoje tem um nome para isso, que é o ESG. Mas aquilo, apesar de ser muito grandioso e muito lindo o trabalho, mas não supria totalmente a minha demanda. Eu queria fazer mais, sempre mais. Eu sou um inconformista, então eu acho que a gente sempre pode fazer mais. Há 15 anos atrás eu comecei um trabalho de autoconhecimento. Nesse trabalho, a minha pergunta era: qual é o meu propósito? Para que eu vim nessa vida? Por que tantos privilégios? Como usar esses privilégios a serviço e não só para mim e para a minha família? E aí, em 2017, 2015, por ali, eu comecei a receber uns insights. Em 2017, eu li o livro do professor Yunus, que chama O Mundo Sem Pobreza, onde ele fala: sonho com um dia em que as pessoas terão que ir aos museus para saber como era viver na pobreza. Você imagina, para você mostrar para o seu filho o que era a pobreza, você ter que ir no museu porque não tem mais na rua? É esse o sonho. Então é isso que a gente está construindo, por isso que a gente chama Utopia na Terra. E aí eu caí num choro ali, eu falei: é isso que eu vou fazer para o resto da minha vida. E aí eu fui ler todos os livros do professor Yunus, eu fui ver todos os vídeos dele na internet, fui pesquisar onde esse homem estava. E ele é um senhor, para quem não conhece, ele é um senhor de 87 anos, de Bangladesh, economista. Ele criou o microcrédito, onde hoje é muito conhecido, na década de 70. Ele
Ele começou emprestando $27 para um grupo de mulheres artesãs em Bangladesh. E hoje ele já tirou mais de 8 milhões de pessoas da pobreza. Ele já viabilizou mais de 6 bilhões de dólares no mundo com microcrédito. E ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por isso. Então ele virou minha inspiração. Sim. E eu comecei a seguir o rastro dele, assim. E ali nasce a Somos Um, né, que é uma organização sem fins lucrativos, que na hora que eu digo que eu fiz um download, porque foi muito forte. Parecia assim que eu estava perguntando sobre o meu serviço, sobre o meu propósito, aquele livro chegou para mim, foi a virada de chave, e naquele momento eu estava na praia lendo o livro, eu peguei um caderno que estava na bolsa e escrevi 10 páginas do que eu precisava fazer. Ali nasce a Somos Um. E a Somos Um, ela encontra no empreendedorismo social, que é o que o professor Yunus faz também, um instrumento forte para criar o Museu da Pobreza. Um instrumento forte que conecta com a minha história, de cabeça de negócio, coração social, com os meus talentos, então, e com o problema social que a gente tem. E aí, eu fico trabalhando na Serrola Engenharia e na Somos Um até 2022, então fiquei ainda 5 anos nessa transição. Em 2019 eu formalizei para a família que eu de fato não ia seguir no negócio e até eu conseguir de fato sair da família fazendo uma transição cuidadosa, paciente e com responsabilidade. Foi em 2022 que eu saí da gestão da empresa e fui para o conselho, né? E aí a minha atuação hoje é muito mais leve, digamos assim, ainda mais na estratégia, e foquei a minha hora, a minha energia, que não é pouca, como você disse no começo, né? As pessoas falam, Tícia, o que você toma de manhã? Eu falei, propósito de vida, sabe? Não é própolis, é propósito. Exatamente, não é própolis, é propósito. E eu, assim, quando você se alinha com o seu propósito, você pula da cama de manhã, assim, com energia, sabendo para que você tá ali, né? Então, hoje eu me dedico exclusivamente a Somos Um, a todo esse ecossistema de impacto. E em 2019, eu também, você falou aí que eu sou investidora de impacto, queria falar um pouquinho também disso, porque eu comecei, quando eu vi que os meus talentos, energia, tempo, estava alinhado já com aquilo que eu queria, eu questionei sobre o meu dinheiro. E a gente precisa ter coragem de olhar para isso, porque o dinheiro, ele não é bom ou ruim, ele é uma energia que você decide o que você vai fazer com ele. Então, eu entendi que o meu dinheiro não estava alinhado com os meus valores, como o meu tempo, o meu serviço. E eu achei que não fazia o menor sentido, eu achei que era uma grande hipocrisia, me senti uma hipócrita, entrei numa crise. E de estar o dia inteiro trabalhando por uma causa, mas o meu dinheiro está a serviço de outra coisa. Então, quando eu fui olhar, eu estava investindo em coisas que não eram boas para o meio ambiente, em empresas que exploravam pessoas na cadeia, Menina, eu caí num choro, eu fiquei desesperada, eu falei, não faz o menor sentido eu ficar olhando o juro, que estou ganhando mais dinheiro com isso, Sim. Mas ele está gerando um impacto negativo. Se eu estou gerando impacto positivo aqui, é uma incoerência muito grande. Então, eu fiz a minha transição de 100% do meu portfólio, então hoje eu sei o que o meu dinheiro financia, e aí eu quero provocar você de refletir sobre isso. O que o seu dinheiro financia? Você sabe? Às vezes a gente não sabe. Tá no banco e a gente não pergunta para o banco. Sabe que esse ponto é super importante, porque assim, a gente se conheceu através de investimento em startup. Sim. E quando você investe em startup, você está dando a oportunidade de gerar emprego para outras pessoas. Não é simplesmente eu coloquei o dinheiro no banco, não que você não tenha que colocar, eu tenho capitais investidos Sim. também. Mas você coloca o dinheiro direto para a startup e ali você está gerando outras oportunidades e fomentando o empreendedorismo. E muitas vezes focada no aspecto social. Por exemplo, eu invisto no Pool Ladies, também, onde a gente foca em investir em mulheres que estejam na liderança, ou seja, atua-se numa causa. Existem fundos de ESG, também invisto no segmento de inteligência artificial, porque é uma tese que eu acredito. Mas assim, está indo ali para o empreendedor, você está fomentando o ecossistema brasileiro, você está ajudando ali de uma certa forma a sociedade. Então isso é muito importante. É óbvio que tem que ter um equilíbrio, porque a startup em si é um investimento de risco. É de risco, claro. Uma coisa que eu quero falar de risco é assim, eu tenho alguns privilégios que eu acho que eu sou uma pessoa que posso correr mais risco, entende? Então eu consegui ter uma carteira mais arriscada. Mas mesmo assim, por exemplo, eu tirei de petróleo para energia solar. Sim. E isso não é só sobre risco, é a tendência do mundo. Porque o petróleo, pode ter certeza, vai cair nos próximos 10 anos. E o que é que vai crescer? Energia solar. Então não é só sobre também
não é só sobre o impacto, é sobre o dinheiro também. E eu falo que quem não fez isso por consciência vai ter que fazer por sobrevivência dos negócios, da humanidade e do seu dinheiro. Porque o que está gerando impacto negativo tem um tempo aí, não vai durar muito mais do que 10 anos, entende? Ele vai cair. Porque as pessoas não estão mais olhando o que você faz, ela está olhando como e por que você faz. Exato. Os investidores estão atrás do seu relatório de impacto. Os jovens talentos não vão mais trabalhar em empresa que não estão mudando o mundo, né? Ele pergunta. Os jovens hoje fazem a entrevista para a empresa. O que você faz? O que você faz de impacto? Você está desmatando a floresta? Eu não vou trabalhar para você, entende? Então, é uma questão de tempo e não é um tempo muito grande. Então, vamos ficar ligado nisso. Pergunta o seu banco o que o seu dinheiro financia. Perfeito. Então, eu queria, aproveitando esse ponto, eu queria que você contasse um pouco mais sobre a Somos Um, que justamente você é uma articuladora de negócios de impacto, né? Sim. Conta a missão principal que vocês têm e o que está acontecendo no Nordeste com a Somos Um. Porque assim, eu já tive a oportunidade de participar de algumas coisas e a Tice vai contar aqui para vocês, porque ela está fazendo acontecer no Nordeste, está movimentando mesmo. Assim, eu também, como uma boa nordestina, eu digo que a gente precisa trabalhar por mais oportunidades para empreendedores sociais no Nordeste e também mudar um pouco o fluxo do dinheiro para o Sudeste, Sul, para o Nordeste. E sair desse olhar de filantropia ou caridade Sim. e beneficiário, e ser atuante e protagonista nessa mudança, sabe? Então, o que a gente faz quando Somos Um é apoiar empreendedores sociais a criar negócios. A gente faz incubação de negócios e aceleração. A gente fala que é desde o hackathon, que sai uma ideia de negócio, aí a gente sai da ideia para o MVP, que é uma incubação, que é o mínimo produto viável, que é quando você começa a vender ali, e do MVP para atração. Então a gente apoia alguns negócios nisso. A gente faz trabalho também com mulheres individuais, mulheres em situação de vulnerabilidade, onde o impacto é a transformação da vida dela, não que ela vai criar um negócio de impacto, mas que ela vai começar a fazer bolo, bolsa e vai sair de uma situação de violência, e a gente faz isso olhando para autoconhecimento, gestão das emoções, gestão de conflitos, porque essa mulher está numa situação bem desafiadora e depois a gente vai olhar para empreendedorismo. Então a gente já fez isso com quase 1.000 mulheres no Ceará. E a gente trabalha no ecossistema de impacto, não só do Ceará, mas também no Nordeste. E aí a gente tem alguns programas, por exemplo, o Zune, que eu acho que a gente vai falar no próximo bloco, que é um programa de investimento de impacto para o Nordeste. A gente apoia a Coalizão pelo Impacto, que é do ICE, que está hoje em 6 cidades no Brasil. A gente é a única do Nordeste, então a gente acaba mobilizando não só Fortaleza, mas o Nordeste todo. A gente tem um evento do Conexão ODS, que é em parceria com o Pacto Global da ONU, que a gente fez em Fortaleza no ano passado, onde a gente levou o professor Mohamed Yunus, esse que eu contei no começo, para o Ceará. Então, assim, vocês imaginem que assim, era a minha inspiração, né? Eu não achei que eu ia chegar. Ela estava extremamente feliz, gente. Os stories dela, porque eu não pude estar no evento, porque eu estava fora do país, eram assim, de estou vibrando. Eu lembro de tudo isso. Então, foi muito emocionante mesmo, assim, porque eu tinha um sonho de ir para um evento que ele tivesse lá. Podia ser um evento de 3.000 pessoas e eu sentar na última fileira e ele falando lá na frente. Mas ele foi para a nossa casa. Ele, na parede da Somos Um, tem essa frase do Museu da Pobreza, ele assinou embaixo. Então, assim, ele ficou 3 dias em Fortaleza, a gente conseguiu chegar nele por uma série de parcerias com Yunus, e a gente vai fazer ano que vem mais um Conexão ODS em uma outra cidade do Nordeste. Não posso dizer onde. Espera, porque agora a gente vai fazer uma pausa e ela vai contar mais coisa no próximo bloco, porque eu não vou deixar ela sem contar, não. A gente se encontra no próximo bloco. Vamos para o intervalo. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @lpaconsultoria_.
Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante... Próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação. Idealizada e liderada por Rivaldo Nascimento e por sua filha e sucessora, Catarina, o Ateliê Granfinal é hoje referência de empresa familiar na maestria e arte em elaborar doces finos, tradicionais, bolos e bem casados, além da variedade surpreendente dos pedidos mais inusitados. Permita que esses grandes chefes deixem a sua vida ainda mais doce e experimente as mais variadas delícias preparadas de um jeito que só a Granfinal tem. A essência da vida está na doçura de viver. Confira todo o cardápio através do Instagram, @GranfinalAtelierSucre e pelo site granfinalateliersucre.com.br. Voltamos agora para o nosso segundo bloco, onde essa conversa está incrível. Vocês viram que tem muita coisa aqui que a Tiziana está trazendo e que está gerando muito impacto. E eu quero que ela conte agora para a gente sobre o Ozune. O Ozune, que é um programa de investimento em negócios, de impacto, e tem parcerias. Ele é em parceria com a Uno Social Business e com a TRE Investimento com Causa. Eu queria que você contasse para a gente, primeiro, quais são os critérios, né? Como é que as pessoas conseguem participar para serem selecionadas, para terem seus negócios apoiados nesse programa, que pelo que eu já estou entendendo é incrível. É mesmo. Modéstia à parte. Lília, antes eu queria dizer por que o Ozune? O que é o Ozune e por que ele nasceu? Então, assim, como eu contei na rodada anterior, eu me tornei investidora de impacto. E nessa jornada, eu fiquei muito feliz em conseguir fazer essa transição, mas eu fiquei feliz por 2 dias. Depois eu voltei, eu falei que eu sou inconformista, né? Eu voltava para os fundos e falava, quantos negócios você investiu no Nordeste? Ah, nenhum. Quantos negócios você tem investido no Nordeste? Nenhum. Eu comecei a entender que não ia investimento para o Nordeste. Eu falei, nossa senhora, eu botei meu dinheiro todo em São Paulo, não precisa do meu dinheiro, eu quero meu dinheiro para o Nordeste. E aí aquilo me gerou muita angústia. Eu, como inconformista, fui tentar estudar e ver como é que a gente poderia resolver essa solução. E como não existia, eu resolvi criar. E em 2022, eu tive o privilégio de estar com o professor Yunus, que foi quando eu o conheci presencialmente na Alemanha, num evento de 10 anos da Uno Social Business. E eu tive o privilégio de jantar com ele. E eu contei para ele que eu estava muito angustiada, porque eu, de um lado, eu acompanho a jornada do empreendedor pela Somos Um. Lembra que eu falei, né? Do zero até ele conseguir uma aceleração e um faturamento aí de early stage.
Só que a gente tem um microcrédito hoje, que foi criado pelo professor Yunus, a gente tem um gap de capital, que é o que a gente chama de Vale da Morte, e o Vale da Morte é justamente por isso, 80% dos negócios morrem aí por falta de crédito, por falta de investimento. E a gente tem fundos que olham para esse negócio quando ele está faturando 2, 3 milhões de reais. Mas e esse buraco, como é que a gente faz? Sim. Então tem esse desafio. Por outro lado, falta de investimento no Nordeste e os cheques de investimento um pouco mais altos do que a maioria da população brasileira pode. Então, eu queria democratizar o investimento de impacto para você que quer investir R$1.000, R$5.000, e não precisar ter um cheque de 100 mil ou 500 mil reais para investir. E aí a gente começou a desenhar, eu botei essas dores do lado e as possíveis soluções conectadas. E eu falei isso pro professor Yunus, e ele falou, nossa, que incrível, pois vamos fazer isso juntos. Eu falei, não acredito. É um modelo crowdfunding? É um modelo parecido com o crowd, isso. Mas ele tem uma estrutura de blended finance. Tá. A blended finance é uma estrutura de finanças híbridas que a gente mistura filantropia com investimento, porque a gente captou filantropia do Instituto Beja, da TID de Setúbal e a gente, pessoa física, a nossa família. Então, a gente captou um valor de filantropia para pagar um fundo garantidor de 25% para os investidores, porque tem risco, é óbvio, Sim. nesse período, né, de Vale da Morte, o nome Sim. já fala. A gente sabe do risco, mas não é porque tem risco que a gente não pode fazer e que não deve fazer. A gente precisa criar uma solução criativa para entregar essa solução. E paga a estruturação do programa e a mentoria de 4 anos com esses empreendedores. Ai, que incrível. Então, o custo de operação e o custo de risco de capital não vai para a empreendedora. Ela fica com a filantropia. E a gente capta investimentos a partir de R$1.000 e empresta para empreendedores, e a gente incluiu o Norte, então ficou Norte e Nordeste. Então, a nossa tese de investimento ela é regional. A gente é agnóstico à ODS ou à educação, saúde não. Pode ser qualquer um, contanto que gere impacto. Tem que gerar impacto social e ambiental na região Norte e Nordeste. E aí a gente fez isso na primeira rodada com negócios que faturam acima de R$400 mil ano, Tá. emprestando 6 meses de carência, 4 anos para pagar. Ou seja, no 7º mês começa a repagar e tem 4 anos para pagar. Com juro de 1,2 ao mês. O microcrédito do Crédito Amigo, que é subsidiado, é 1,8 ao mês. Por que a gente conseguiu tão barato? Por conta da filantropia. Sim. O Que está injetou financiando antes. todo esse custo. Então, a gente mobilizou 5 milhões ano passado, fizemos a primeira rodada, apoiamos 13 negócios. Você pode nos seguir, Programas Uni no Instagram ou o site, programasuni.com.br, e ver como foi a rodada e os negócios que a gente investiu. A gente coloca lá por categoria, por região, você pode conhecer o negócio. E agora, a gente está lançando uma segunda rodada. Esse ano de 2024, a gente faz a segunda rodada do Zuni, dobrando a meta para 10 milhões. E o que a gente quer apoiar 20 negócios com investimento e 10 com filantropia capital semente. Por quê? Porque o nosso foco era priorizar mulheres negras e indígenas. O que foi que aconteceu? A gente teve 77% de mulheres, ótimo. Mas só 5% de indígena e só 15% de negras. E eu não estou conformada com isso, porque no Norte e Nordeste a maioria é negra e indígena. Como é que a gente não conseguiu ter um número alto? Então, quando a gente foi olhar, o faturamento delas era menor do que 400 mil. Chegava a 250, 300, e muita sendo cooperativa. Então, nessa segunda, a gente criou um braço de filantropia maior, e a gente vai selecionar 10 negócios, 100 mil cada um, de filantropia, capital semente. Não é investimento, é dado e 1 ano de mentoria. Sem retirada de equity? Sem retirada. É capital filantrópico dado para 10 negócios, mas esse é exclusivo para mulheres negras e indígenas. Para a gente incluir na próxima rodada do Zuni, elas poderem chegar no faturamento. Que agora, esse é entre 200 e 600 mil de faturamento e o investimento acima de 600 mil. É um fundo perdido, praticamente. Esse é fundo perdido. Esse de 100 mil é fundo perdido. O investimento, não. Tá. O investimento, a gente é acima de 600 mil de faturamento e a gente investe entre 100, é um crédito, não é equity, empresta entre 100 e 500 mil. Que ele tem 6 meses de carência e 4 anos para devolver. E para o investidor, que dá lá R$1.000, 100 mil reais, 500 mil, eu tive cheque de 1.000 a 800, 1 milhão de reais. Foi muito lindo. Só que a metade, a gente teve 197 investidores no ano passado, e metade deles foram cheque até 3 mil reais. Então, a gente está democratizando o investimento de impacto. Acesso
que as pessoas não tinham antes, entendeu? Então não tem mais desculpa para dizer, eu não tenho cheque para investir em impacto. Você pode investir no Zuni a partir de R$1.000. E a gente pede 6 meses de carência, começa a repagar para o investidor no 7º mês, do jeito que eu recebo do empreendedor, que tem 4 anos, e a gente dá um retorno de 10% ao ano. Quando a gente lançou, a Selic ainda estava 13 ponto qualquer coisa, agora já está quase 10 mesmo, então é quase uma coisa pela outra. E é isso, e a gente está convidando as pessoas para olhar o que o seu dinheiro financia, e no Zuni, como é que a gente faz? Você entra na plataforma e você escolhe o negócio na plataforma. Então, não é um fundo que o fundo se responsabiliza por escolher o negócio e você não tem acesso ao negócio. Você escolhe, você tem protagonismo de olhar e dizer, não, eu acredito em meio ambiente, eu quero saúde, eu quero educação, Perfeito. eu quero moda sustentável. Eu vou lá e você vai ver o videozinho do negócio, os indicadores de impacto do negócio, quanto aquele negócio precisa, e fica tipo um crowdfunding mesmo. Esse negócio a gente aprovou 300 mil, aí se a gente já conseguiu 100, tá lá, conseguimos 100, falta 200, aí vai a régua subindo, entendeu? Então, assim, eu tô muito feliz com isso. A gente fez isso com a Yunus e a Tre investindo com causa, então a gente está fazendo isso em colaboração. A gente está sendo procurado no Nordeste inteiro. Esse ano eu já fui para Natal, Recife, Salvador, Fortaleza, Belém. E se você também ou conhece alguém do Norte e Nordeste, divulga, ou para investir, ou para ser negócio apoiado. Fala com a gente lá no Instagram, que a gente quer polinizar muitas oportunidades para empreendedores sociais. Eu já tenho startups para indicar. Então, Ótimo. Fica a dica aí. Você que está em casa, olha a oportunidade, gente. Não é à toa que isso apareceu aqui não, viu? Esse é um programa de empreendedorismo, onde a gente fala de startups, onde a gente fala de investimento, onde a gente quer transformar a vida de quem está aí do outro lado. E a Tiziana está trazendo a oportunidade para você que tem uma startup, para você que está nesse segmento, de poder transformar e captar recurso. Isso não é comum. Então, fica essa dica aqui. E sem burocracia e com custo barato, né? E com um custo extremamente barato, é verdade. Nossa, mas tem mais coisa aqui para a gente conversar. Você falou do Ozuni, só que também você é cofundadora da Estímulo 2020 e mobilizou 165 milhões de reais em apoio a pequenos empreendedores. Eu queria saber quais foram os maiores desafios que você teve e também os resultados dessa ação, né? Na verdade, o Estímulo 2020, ele nasce na pandemia, em 2020, né? Como um negócio, na verdade, uma organização social que captou dinheiro, captou em torno de 70 milhões ali de doação. A gente falava que era captando de grandes para apoiar pequenos. E começou em São Paulo. E começou com a Marina Pfeffer, o Edu Mofarrege, e mais o Abílio Diniz, e mais algumas outras pessoas que Armínio Fraga estava no início. E como eu conheço muito o Edu e a Marina, a gente estava se falando muito sobre as ações que estavam acontecendo durante a pandemia, eu falei, não, quero entrar nessa porque eu quero trazer para o Nordeste. Então eu entrei com um aporte de doação, entrando como cofundadora, para levar isso para o Nordeste. E foi surreal, assim, os depoimentos de negócio que dizia, eu ia morrer. E esse empréstimo me deu um respiro para eu passar aqui 1 ano nesse tempo de pandemia e conseguir segurar as pessoas, ou seja, desemprego, né? Porque tem isso, a galera começou a demitir porque não tinha como pagar. Então isso acaba segurando emprego. Gente que teve que mudar o seu negócio que era físico para o virtual e não tinha dinheiro para fazer isso, então isso ajudou e a pessoa não parou o negócio, né? E aí, quando a gente fechou o ciclo desse processo, eu fiz uma provocação com o time de dizer, gente, o desafio do pequeno empreendedor não é durante a pandemia, é a vida toda. Porque o pequeno empreendedor, como eu falei agora do Zuni, né? O pequeno empreendedor, ele tem muito desafio de crédito. O banco não está lá morrendo de oferecer para o pequeno, está oferecendo para os grandes, né? Então, eu fiz uma provocação ao time, disse, a gente não poderia transformar isso em um negócio social e que fosse a partir de investimentos. Porque a doação tem um tamanho e tem um limite. O bolso da doação é sempre menor do que o bolso do investimento. Por isso que eu sou dessa que defendo muito investimento de impacto. Eu faço filantropia, continue fazendo sua doação. É super importante, principalmente no Brasil, principalmente no Nordeste. Mas eu acho que a gente pode criar um segundo bolso. Na verdade, um terceiro, porque a gente tem um bolso de investimento tradicional, o bolso de filantropia. Hoje é assim. A gente cria um terceiro bolso, que é o do coração, no meio, que é o de investimento de impacto. Então, eu fiz essa provocação de por que não a gente captar investimentos e emprestar para pequenos.
No estímulo não é exclusivamente de impacto, o Zune é exclusivamente de impacto. O estímulo, ele pode ser um cabeleireiro, ele pode ser um self-service, ele pode ser qualquer tipo de negócio que seja pequeno. Então, aí a gente conseguiu mais 100 milhões de investimento. Com retorno, obviamente é um retorno ali CDI, mas qualquer coisa, assim, é um retorno até ok. Em 3 anos, esse retorno. Mas a gente ampliou isso de 66 na época para 70, mais 100 milhões. Então ficou 166 milhões, quase 170 milhões. Hoje rodando em 6 cidades do Brasil. Então isso não foi uma ideia minha. Tá ativa essa Tá ativa. Olha que interessante, mais uma dica. Tem mais uma ação aqui, que é justamente a Estímulo 2020. Pode procurar o site, Estímulo 2020. Onde vocês também podem buscar um trabalho de captação e você não necessariamente precisa estar como o modelo anterior, que era só mulheres e mulheres indígenas, né? E mulheres negras. Esse não, todo mundo. Ela acabou de falar, pode ser o cabeleireiro, pode ser o dono do salão de beleza. E pode ser uma mulher, não tem... É pequeno negócio. Excelente. Né? Então, essa é uma outra iniciativa que não foi... O Zune foi uma inspiração minha e energia minha, um projeto meu. O Estímulo 2020, não. Eu entrei na ideia e ajudei a fazer o negócio crescer. Incrível. Gente, olha só nesse bloco aqui vocês tiveram 2 dicas extremamente ricas. Então, se você está aí em casa e quer saber de novo, acessa o YouTube, volta o vídeo e vê esse conteúdo, porque sem dúvida, ou também fica acompanhando a gente na TV, porque essas informações aqui são extremamente valiosas e super importantes. Mas a gente vai agora fazer uma pausa para o próximo bloco. LPA Consultoria, transformando ideias inovadoras em negócios de sucesso. Com mais de 15 anos de experiência na IBM e uma trajetória consolidada no mundo das startups e tecnologia, Lilian Primo Albuquerque está aqui para guiar você na jornada do empreendedorismo, realizando consultoria em empresas e startups, orientação tecnológica, workshops, palestras, mentorias, conselhos empresariais, dealmaker, colunista e investimento em startups. Na LPA Consultoria, você pode encontrar a solução que você precisa para o seu negócio. Para mais informações, acesse o site www.lpaconsultoria.com.br e o Instagram, @LPAconsultoria_. Apresentamos o ES Gênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ES Gênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com esse gênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Proporcione uma experiência tecnológica personalizada para o profissional do futuro. Somos a EduSkills, uma ferramenta poderosa para a gestão de seus cursos e assinaturas online, streaming para aulas ao vivo, avaliação continuada, sala de aula invertida, plataforma 100% personalizada, aplicativos e muito mais. Se o seu talento é ensinar, nossa missão é elevar suas habilidades com tecnologia de ponta. EduSkills, revolucionando a educação.
Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para o nosso terceiro e último bloco. Ai, Tícia, essa conversa está tão boa, está tão rica, tem tanto conteúdo importante para quem está ouvindo a gente aqui. Porque assim, quem pegou esse primeiro bloco, esse segundo bloco e tem startup, tem empresa, com certeza já vai conseguir tracionar o seu negócio só com essas dicas e essas oportunidades que a Tiziana está trazendo aqui para a gente. Mas tem mais coisa ainda. Porque ela é uma caixinha de surpresa, que toda vez que eu encontro com ela, tem novidade, tem coisa nova e ela está impactando sempre muita gente. Só que agora eu quero que ela fale mais sobre algumas outras iniciativas que ela está envolvida e nesse bloco ela vai tentar trazer todas de uma forma que ainda mais dinâmica. Eu quero saber um pouco mais sobre o Ela Impacta, que também é uma forma, né, de facilitação de investimento, que você está fortalecendo as mulheres por meio de acesso a dinheiro, a capital mesmo. Sim. Eu quero também que você conte mais sobre a ODS, a Conexão ODS, que você logo no primeiro bloco falou sobre. Rapidamente, esse posso evento falar incrível. mais? Eu quero saber um pouco mais, porque assim, é em parceria com o Pacto Global da ONU, gente, não é para qualquer um. E também, depois eu quero que você conte um pouco sobre como que é ser uma cofundadora da Coalizão pelo Impacto IC, que já mobilizou, gente, mais de 33 milhões de reais para fomentar esse ecossistema de impacto no Brasil. Ou seja, são áreas que a gente tem que aqui conhecer mais e participar mais, né? Inclusive eu quero cada vez participar mais, porque eu gosto também desse cenário de impacto e eu acho que a gente está aqui para transformar, para fazer a diferença. Conta, Tícia, conta que tem muita coisa então, aqui para os nossos ouvintes. Vamos lá, que agora nesse último bloco, né, eu vou falar rapidamente. Então, o Ela Impacta é um programa que está conectado com a ONU também. A ONU entendeu que se a gente não tiver mulheres em lugar de liderança, a gente não vai alcançar as ODS até 2030. Fato. Então eles criaram um programa que chama Women Led Cities, que é Mulheres Lideram Cidades. E dentro desse guarda-chuva tem o Ela Impacta, que o objetivo é viabilizar investimento para mulheres, dinheiro. Por quê? Vocês acreditam que só 2% dos investimentos em negócios, principalmente de tecnologia, vão para mulheres? Acredito. Você sabe disso. Sim. Você está envolvido. Então, não tem a menor condição. A gente precisa mudar isso. Então, é um blended também. A gente tanto vai ter fundo de investimento e crédito, como equity, fundos de fundos, como microcrédito, como uma parte de filantropia e grants para mulheres em situação mais vulneráveis, para apoiar em habitação, educação, política, mais mulheres na política. Então, é um grupo de ações que a gente vai fazer dentro do Ela Impacta, começando os 2 primeiros anos no Brasil, mas a gente é muito arrojado. E o nosso desafio é, nos próximos 5 anos, a gente chegar em 3 países e a gente quer mobilizar alguns milhões de reais para investir em mulheres com o Ela Impacta. Então, esse é um resumo do Ela. O outro é o Conexão ODS, vou falar do Conexão ODS. Conexão ODS foi uma parceria com o Pacto Global da ONU. Eu fui para Nova York, faz 2 anos que eu vou para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. E eu fui para um evento do Pacto Global lá, e é muito lindo, muito legal, mas eu fiz uma provocação pro Carlo Pereira, que hoje virou um amigo,
porque só tinha eu e a Bia, que é a minha amiga que trabalhava comigo na época, de nordestina, assim. Não tinha ninguém do Nordeste. E eu, como nordestina, viajando o mundo inteiro, São Paulo, não sei o que, milhões de eventos, tem sempre esse desafio. Eu volto para o Nordeste e as pessoas não estão acompanhando essa pauta Sim. de impacto, sabe? E eu falei, gente, a gente precisa, sabe? Maomé não vai à montanha, tem que levar a montanha a Maomé. A gente precisa inspirar as pessoas no Nordeste, a gente precisa levar esse tipo de evento para lá. E eu falei para ele que eu queria muito fazer uma parceria com ele, levar isso para o Ceará e colocar empreendedor periférico no palco, junto com o Rubens Ometo, por exemplo, que estava lá, junto com o professor Yunus, junto com o Edu Lira, né? E levar essas pessoas para conhecer a periferia. Então, o Conexão ODS foi muito mais do que um evento, ele foi uma experiência. A gente dizia, a gente não quer um evento que a pessoa senta e recebe palestra, que é muito maravilhoso também, é inspirador, mas a gente queria que a pessoa vivenciasse algumas experiências bem impactantes na vida dela. E eu recebi vários retornos assim, de gente emocionada, dizendo, nossa, visitei lá o Bom Jardim, visitei a comunidade indígena, a gente fez visita a 5 comunidades, foram 3 dias de evento. Teve visita à comunidade, com ônibus, tudo organizado, pulseirinha, bandeirinha, tipo turismo, sabe? Num super hotel também. Foi no Beach Park, em Fortaleza, então a gente construiu uma estrutura na beira da praia. Então a gente estava falando de assuntos muito sérios, mas de short e sandália, vestidinho, foi maravilhoso. A gente teve um desafio de inovação, a gente levou 8 negócios de impacto do Nordeste para o Ceará por 3 dias. Fizemos um hackathon, que a gente chama, um desafio de inovação, por 3 dias. E no último dia, esses negócios fizeram pitch no palco principal. E tinham jurados, mas os próprios participantes podiam votar também. E 2 ganharam, que foi a Ecociclo e a Afro Saúde, os 2 de Salvador. E a gente deu 50 mil para cada um de premiação. Então a gente também estava apoiando empreendedores do Nordeste. A gente teve muita arte com empreendedores, feirinhas afro, pessoas negras, indígenas, artesanato do Ceará, que é muito forte. A gente tem uma veia no artesanato muito riqueza, é uma riqueza histórica nossa. Uma feirinha de artesanato. A gente teve muita cultura, então a gente teve show do Jorge Vecilo, Marcos Lessa, Lorena Nunes, Valdones, Anice também cantando. Então, assim, foi uma grande experiência. E a gente, e o Pacto Global também, a gente ficou feliz com essa parceria, eles também ficaram felizes, a gente tinha lá mobilizado 1000 pessoas nesses 3 dias. É um evento gratuito, que se viabiliza também com patrocínios, e a gente também financiou uma parte do evento. E a gente não parou por aí. Só que eu não quero ficar fazendo só no Ceará, o Nordeste é muito grande, o Nordeste todo precisa. Sim. Então a gente decidiu que a gente vai seguir e fazer a cada 2 anos esse evento em uma cidade do Nordeste. Então, esse ano a gente não fez, a gente já está planejando do ano que vem, que a gente deve anunciar em breve qual a cidade. Acompanha o Instagram da Somos 1CE, que a gente, se você é nordestino ou quer ir para o evento, fica atento que acho que mais um mêsinho a gente anuncia qual cidade do Nordeste a gente vai levar o Conexão Nordeste. Não precisa ser só nordestino não, tá? Claro que não. Lá, inclusive no Ceará, teve muita gente de fora, né? De Sim, São Paulo. Aliás, vale teve gente de fora do país para ir, né? Exato. E aí, esse é o Conexão ODS e o outro é o Coalizão pelo Impacto, né? Então, o Coalizão pelo Impacto, ele foi idealizado pelo ICE, que é o Instituto de Cidadania Empresarial, que convidou co-realizadores. Então, são, acho que 12 co-realizadores hoje. A Somos Um é um deles, tá? Helda Gerdau, que é do Instituto da Gerdau também, Instituto Beja. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar todo mundo, mas RD, Raia Drogazil, Boticário, FEAC, Instituto Sabin, são vários. São 12, gente, desculpa, não vou lembrar todos E a gente agora. vai ter o LPA em você no próximo, porque eu já estou me convidando para estar lá, viu, Tício? Porque esse evento vai estar incrível e com certeza tu pode eu quero fazer, estar presente. Tu pode fazer entrevistando o pessoal lá, mas é muito que legal. você precisar, você pode contar comigo. Ótimo. E aí, o Coalizão pelo Impacto, a gente quer atuar no Brasil, nas regiões do Brasil, nas 5 regiões. Então, a gente tem Porto Alegre, Brasília, Belém, Fortaleza, Campinas. São 6 cidades. O nosso objetivo é ampliar a maturidade do ecossistema de impacto em todos os lugares. Em políticas públicas, por exemplo, como apoiar negócios de impacto, na iniciativa privada, como fazer inovação para as suas soluções com negócios de impacto, investimento de impacto também com pessoas físicas, apoiar negócios de impacto, mobilizar o terceiro setor também. Eu sou, como você disse aí também, eu sou conselheira de 2 organizações sociais e a gente hoje precisa ensinar as empresas a gerar impacto
e as organizações sociais a ganhar dinheiro. Elas precisam se encontrar no meio do caminho, que é o que a gente chama de setor 2,5. Pesquisa um pouco mais sobre o setor 2,5. A gente tem os setores, né? O terceiro setor é sem fins lucrativos. Não está errado ganhar dinheiro com isso. Não tá tudo certo. O segundo setor, que é privado, mas está olhando só para o lucro e não está olhando para o impacto. E o primeiro setor, que é o poder público, né? A gente está criando agora um novo setor, que é o 2,5. Que a Artemisa, que é a primeira aceleradora de impacto do Brasil, ela fala que entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, fique com os dois. Fique com os dois. A gente pode fazer os dois juntos, né? Então, a coalizão vem para olhar para esse lugar, de mobilizar todos esses atores para ampliar as ações e o apoio a empreendedores sociais. E aí a gente é um dos correalizadores e coordena a ação em Fortaleza. Então, acho que é isso, é muita coisa. Perfeito. Olha aqui, mais dicas aqui. Ela falou do Elo Impacto, falou da Conexão ODS, falou da coalizão. Gente, mais um bloco aqui que vocês têm que assistir várias vezes, porque com certeza vai ter oportunidade para você modificar, aumentar e transformar o seu negócio. Mas para a gente também, já ir concluindo um pouco esse bloco, eu queria que você contasse um pouco dessas empresas que você é conselheira, da Edisca e da Escolinha Sol, porque tem ações interessantes que você está fazendo também, né? Então, eu na verdade, tenho experiência de estar no conselho de organizações do terceiro setor. Eu sempre andei no terceiro setor, porque os meus pais já faziam ações sociais. E desde criancinha é um meio que eu ando, hoje muito mais atuante, obviamente, dedicando os meus talentos, mas o que eu estou fazendo muito dentro dessas organizações, além do apoio filantrópico, apoio de estratégia, apoio de conexão, eu entendi essa coisa de que as organizações sociais têm um desafio de sempre ficar buscando doação, né? Sempre ficar batendo na porta, sempre ficar batendo na porta. E o empreendedorismo social pode ser um instrumento para reduzir essa necessidade. Então, a gente incubou um negócio para o Movimento de Saúde Mental, que foi um buffet de mulheres. Eles já tinham uma cozinha lá que fazia capacitação para mulheres. Então, a gente incubou esse negócio que chama Jardim no Buffet, que é a Natália, uma mulher indígena, empreendedora, né, a CEO hoje do Jardino, maravilhosa. E o Jardino, no primeiro ano, faturou 160 mil reais. Ano passado faturou 670, esse ano vai chegar a mais de R$1 milhão. Já impactou mais de 100 mulheres saindo de situação de Bolsa Família para ganhar 2, 3 mil reais trabalhando no buffet. E todo o lucro do buffet, ele é reinvestido uma parte no negócio, obviamente, e o resto vai todo para o movimento de saúde mental. Então, você acaba tendo um controle maior, ou fica na sua mão, no seu trabalho, uma parte da sustentabilidade da organização social. Na Edisca também, a gente criou esse ano um brechó, um bazar brechó, que você pode acessar pelo Instagram Edisca e comprar também roupas, né, chama Segundo Ato, que tem tudo a ver, porque a Edisca trabalha com dança, e segundo ato da roupa e o segundo ato da dança, muito legal. E todo o lucro vai ser revertido para a Edisca. Então, é uma forma de emancipar cada vez mais e facilitar a vida das organizações sociais nesse lugar. E também, sabe, Lília, trazer um pouco de planejamento. Então, se você está planejando todo negócio que nasce, você planeja. Esse ano eu vou faturar tanto, ano que vem eu quero crescer tanto. É um negócio como qualquer outro, concorda? Uhum. E a organização social, ela pode prever quanto eu vou ganhar esse ano de lucro que vem desse negócio, no outro ano. Porque a doação, eu não consigo prever os próximos 5 anos, porque esse ano tem, no outro ano não tem. Então, o planejamento dessas organizações fica sempre na urgência, sabe? Não consegue se planejar a médio e longo prazo, sabe? É bem difícil as organizações que têm essa segurança. Então, o trabalho que eu estou fazendo com elas é também fazer esse convite para as organizações pensarem um pouco de como podem criar negócios sociais para a sua sustentabilidade financeira. Excelente! Gente, que bloco cheio de dicas aqui. Mas agora a gente vai para o nosso jogo de palavras aqui, o que eu chamo de bate-bola. Tício, conta pra gente aqui, pode ser em uma palavra, eu vou te trazer algumas palavras, e cada palavra representa para você, tá? Vamos lá, sustentabilidade. Urgência. Impacto. Vida. Inovação. Necessário. Equidade. Modo de viver. Assim, urgente, sem outra solução. Se não for através da equidade, a gente vai continuar indo para o abismo. Investimento. Com consciência. Empreendedorismo. Social. Não, empreendedorismo, eu queria dizer uma coisa. Coragem. Acho que o empreendedor tem que ter muita coragem. Responsabilidade. Social, ambiental, consigo mesmo. Crescimento. Sustentável. Comunidade.
Nada sobre nós sem nós. Resiliência. Tem limite. Tem limite, é verdade. Eu queria... Isso é um ponto importante. Será que eu tenho um minuto para falar sobre isso? Fale. Nós mulheres, principalmente, a gente fala, ai, tem que ter resiliência, resiliência. Tem limite. Eu falava isso antes, assim, de um jeito... Hoje eu digo assim, não, gente, calma, porque a gente é tão resiliente que a gente adoece, a gente é tão resiliente que a gente não consegue. Então eu convido você a olhar até que ponto a gente precisa ser resiliente mesmo, sabe? Sem cortar na carne, então tem limite. Tícia, eu quero te agradecer muito pela nossa conversa, assim, olha quantas dicas que você trouxe, quantas oportunidades que você trouxe nesse programa para os empreendedores, assim, eu sou extremamente grata por isso, pela transformação que você está fazendo, pelo tempo que você dedicou para aqui comigo, e quero te entregar algumas lembranças aqui. Isso aqui é da Gran Final, faz doces maravilhosos. É um empreendedor também super engajado. Meus filhos vão ficar felizes com esse presente, eu também. Isso aqui é da Dux, uma empresa também muito preocupada com o meio ambiente. A gente falou muito sobre impacto. Lindo. Produto que protege contra germes, bactérias, mas eles também atuam com a retirada de gases e odores do meio ambiente. Isso pode passar no corpo. Pode passar em tudo. Se proteger de se proteger. doenças. E a nossa caneca para quando você estiver tomando o seu café ou um chá, lembrar do nosso programa. Eu sou mais de chá do que café. Obrigada, Lili. Eu queria muito te agradecer também pelo convite. Eu sempre adoro conversar, principalmente com outras pessoas que estão no meio, que entendem, porque a troca é sempre muito rica. Então, quero te agradecer por esse espaço e pelo carinho comigo. Obrigada. Eu espero que as pessoas que nos ouviram hoje se inspirem e possam, junto conosco, ter a coragem de criar o Museu da Pobreza. Deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. Então, o meu é Tiziana RQ. O da Somos Um é Somos Um CE. O da Coalizão pelo Impacto é Coalizão pelo Impacto. O do Zune é Programa Zune. O do Estímulo é Estímulo 2020. Que mais, gente? Ai, são tantos. Acho que são esses. São esses. Zune, ela Impacta. Da Serrolim Engenharia é Serrolim Engenharia também. E a Conexão ODS já falou. Tá. É. Perfeito. Gente, também acompanhe o programa LPA e Você no nosso Instagram, @LPA e Você, no nosso site www.lpaevocê.com.br, na nossa plataforma lpa.academy e também pelo meu Instagram, @Lilia_Primo Albuquerque. Um prazer sempre estar com vocês e aguardem e nós nos vemos no próximo episódio.